série nova, é série nova. Eu já joguei um pouquinho aqui, tô com over 74 na minha carreira de jogador. É série nova, galera, é série nova. Aqui. E eu tô nesse clube, pessoal. É isso aí, pessoal. Real Madrid é meu objetivo, velho. Eu vou jogar agora aqui contra o Almeria, beleza? Então, fica ligado aí. Espera aí. Beleza. Laço! Vamos pra partida. Tchau.